Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Efésios capítulo 4. Espero que eu vou ter um tempo para poder terminar aqui a nossa mensagem. Não vamos nos preocupar com respeito a isso. Aqui não tem isso. Se der para terminar, terminamos. Senão a gente vai continuar semana que vem. Eu quero ler apenas Efésios capítulo 4, versículo 1 a 2. E quero falar sobre as riquezas do cristão em Cristo. E falar sobre as verdades práticas da nossa vida cristã, porque nós vimos nos capítulos 1, 2 e 3 as verdades básicas da nossa fé cristã. Agora nós vamos ver as bases práticas da nossa vida cristã, e eu quero começar com as riquezas da santidade relacional. Eu dei uma pequena introdução da última vez que eu preguei esse texto. A Bíblia diz assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Ele diz aí, versículo 2, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Uma coisa que precisamos saber enquanto nós caminhamos com Jesus é que não existe vida cristã sozinho. Não existe. Nós temos que tirar esta visão de independência satânica do mundo que estamos vivendo. Quando você pega um celular e vive com ele, você interage com ele sozinho, com mais ninguém. E agora isso entra para dentro das nossas mesas de comer. Nossa alimentação, quando sentamos para alimentar com a família, estão dentro dos quartos, estão em tudo quanto é lugar, que vai nos fazendo viver uma vida silenciosa, que vai fazendo nos viver uma vida ensimesmada. Não estou falando sobre celular e nem contra nada da tecnologia. Estou mostrando que apenas uma forma como expressamos o processo individualista, perigoso, satânico nas nossas vidas. Vida com Deus inclui vida com gente. Você tem que pedir perdão ao Senhor pelo excesso do seu individualismo. Esse individualismo, especialmente nessa geração de jovens e adolescentes, influencia na hora do casamento, e muito. Por quê? Porque o casamento é um lugar onde a gente partilha, a gente dá, a gente se envolve, ok? Os queridos irmãos que estão num processo de recuperação de suas vidas também aprendem a importância um do outro. Por quê? Porque vivem num mundo individualista, centrado em seu prazer. Estou errado nisso? Não estou errado não. Essa é a visão. A beleza das Escrituras é que a palavra de Deus é atemporal. Ela responde para todos os problemas de uma sociedade, responde para todos os problemas pessoais. Há poder na clareza e na verdade das Escrituras Sagradas. Nosso relacionamento é com Deus, mas o nosso relacionamento é com pessoas. Jesus disse que devemos amar a Deus e amar o próximo como a nós mesmos. Devemos amar o próximo e o próximo mais próximo. Devemos focar. Nós vamos falar muito no livro de Efésios sobre relacionamentos com as pessoas. E você me conhece, não tenho pressa nenhuma para definir termos, não tenho pressa nenhuma para que você saiba e que o Espírito de Deus possa trazer convicção aos nossos corações de uma espiritualidade relacional, de uma santidade relacional. Recentemente eu ouvi de uma pessoa dizendo: eu não tenho amigos. E eu fico alegre comigo, porque eu tenho muitos amigos. Eu tenho amigos em níveis, né? Amigos que eu posso contar se alguma coisa acontecer. Amigos que estão para minha porta, mas eu tenho amigos. O reino de Deus é um reino de amigos.
é um reino de gente. Sua espiritualidade passa por essa caminhada com gente, está envolvido com pessoas. A espiritualidade, ela vai ser medida pela forma como você se relaciona com quem? Com sua esposa, com seus filhos, com seus pais, com patrões, com parentes, com conhecidos, com amigos, com inimigos, com gente do pequeno grupo. Estou ouvindo, preocupado, de pequenos grupos da nossa igreja que de alguma forma estão criando a problemas relacionais. Eu fico triste com isso, mas nós vamos ajudar. Mas é parte do facilitador dizer, não, vem aqui, vamos conversar, o que está acontecendo? Porque o diabo, quando ele quer destruir uma vida, ele arranca as pessoas de pessoas. Queridos irmãos que estão nessa caminhada de recuperação, talvez você chegou aqui, então o diabo está dizendo, não, larga isso, abandona, amanhã você vai embora. Não vai embora. Pastor, não, Agrício disse, né? Palavra boa. A obediência faz a diferença. O espírito de submissão, vamos falar sobre isso quando passarmos com detalhes no capítulo 4. O que o apóstolo Paulo está fazendo no capítulo 1, capítulo 4, versículo 1? Primeiro ele está fazendo um apelo solene, rogo-vos, pois. A palavra pois remete ao capítulo 1, 2 e 3, já vimos com detalhes sobre isso aqui. Nós temos uma posição em Cristo, então baseado nessa posição em Cristo, ele diz assim, rogo eu. O que é isso? Autoridade pastoral. Acho que tem que baixar um pouquinho, fechar um pouquinho o som. Isso, ficar um pouquinho mais grave para mim aqui, obrigado. A autoridade pastoral apostolar. O apóstolo Paulo diz assim, eu estou rogando, pedindo, exortando para vocês, como prisioneiro de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo era um modelo de vida. Modelo de vida. Ele não está dando uma sugestão, ele está ordenando, que é uma coisa importante do nosso século. Estávamos numa reunião hoje de manhã falando sobre isso. Nós temos uma postura tão individual, atrelado a um autoritarismo tão profundo da liderança cristã, que nós não conseguimos. A gente anda em dois extremos. Não conseguimos nos submeter. Não conseguimos. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim, eu estou explicando as coisas para vocês, eu estou apelando para vocês, para que vocês olhem a partir da minha vida, como um prisioneiro, não de Roma, mas do Senhor. Totalmente eu estou comprometido com o reino de Deus. Tira da sua cabeça, meu irmão, minha irmã, que responsabilidade e compromisso com Deus é coisa de pastor. Na verdade, se alguém quiser ser pastor, não interessa o seu diploma de seminário. Acaba com isso, que eu tenho que ter um diploma para ser pastor. Acaba com isso. Para você ser um pastor, pressupõe que você anda com Deus, óbvio, é comprometido com o Senhor, mas não é um compromisso só pastoral, é um compromisso de todo cristão, de viver uma vida séria, de viver uma vida comprometida. Por isso que ele diz assim, eu estou rogando a vocês que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. A palavra andar significa um comportamento. Em outras palavras, o cristão tem um comportamento diferente de um não cristão. E ele diz assim, esse comportamento é de modo digno. Em outras palavras, de uma postura, de um envolvimento que realmente traz dignidade ao chamado, à salvação. Nosso maior problema do mundo atual, do cristianismo tupiniquim, que eu digo assim, é a falta de visão da vocação, que começa no chamado a ser um cristão. Chamado a ser cristão significa que você reconheceu os seus pecados, viu a sua vida diante de Deus, se abandonou a sua vida, aquele tipo de viver, para viver centrado, focado na pessoa de Jesus Cristo. Esse é a ênfase. Essa é a ênfase. Há um modo digno
cristão de falar. Há um modo digno de cristão como cidadão. A ideia de um envolvimento, de inserção na sociedade, como um cidadão cristão. Você não age na sua empresa, você que é empresário, como outra pessoa que não conhece a Cristo age. Como funcionário também você não vive lá de qualquer jeito. No seu casamento você não vive de qualquer jeito. Daqui 2 semanas vamos ter uma conferência aqui na Igreja Cristã de Campinas, falando sobre lado a lado, filhos e pais. Filhos e pais. O pastor Sacha vai estar aqui conosco no domingo pela manhã enfatizando isso. Nós não queremos que seus filhos que se dizem cristãos tenham um tipo de namoro como o do mundo. Por isso estamos aqui ensinando eles com o pastor Denis. Porque tem um modo digno, tem uma maneira diferente de viver. Infelizmente alguns de nós não aprendemos nada disso. Infelizmente alguns de nós não estamos entendendo o que significa ser um verdadeiro cristão. Nós compramos as mensagens da nossa vida, do nosso jeito, da nossa forma, e queremos que a igreja venha e chancele. Não vamos fazer isso, aqui não. Aqui não. De vez em quando, depois de tratar casos, situações, circunstâncias, conversar, a pessoa insiste numa caminhada que não é digna do Evangelho. O que é que fazemos? Trazemos para a igreja, para que a igreja de alguma forma vá lá, ajude eles, nessa caminhada de forma digna. E o nosso pequeno grupo tem que viver assim. Tem que viver assim. Sabe por quê? Porque não dá para viver aqui. Aqui eu não te conheço, você não me conhece. Aqui eu não sei quem é você não sabe quem eu sou. Mas a Marina me conhece, porque ela vai no meu pequeno grupo. Daniel me conhece. Nós estamos lá, não é? Tem nossas conversas de várias coisas. Pequeno grupo. Estar com gente faz você viver de forma digna. Sabe por quê? Porque a gente vai sendo lapidado, cortado a viver com pessoas. Andar de modo digno também significa que eu decidi viver assim, que é um grande problema nosso. Queridos, tenha paciência. Você senta aqui, sabe que está errado e não muda. O que você traz sobre você? Um julgamento, querido. Porque nós somos chamados a viver de uma forma que glorifica o Senhor. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 diz que quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Para a glória de Deus, para a glória de Deus. Gente, lidar com gente, gostar de gente, viver com gente. A igreja nunca pensou em não estar juntos. Jesus diz: eu edificarei a minha igreja. Em Atos capítulo 2, a igreja nasce. E nasce como? Firmada na palavra, firmada na oração, espiritualidade, firmada num processo de comunhão uns com os outros, com generosidade, firmada em estar juntos para servir, para abençoar, vivendo e proclamando o Evangelho. É muito importante que o mundo saiba que nós somos sal da terra e luz do mundo. Eu tenho batido aqui, não sei quantas vezes eu já falei e continuo falando. Você não pode continuar do mesmo jeito, porque a vida cristã não é Gabriela, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Não é. Essa semana falo muito com Deus no carro, né? E eu disse: Deus, eu tenho coisa para aprender na minha vida. Eu tenho que crescer. Tem coisas que eu preciso crescer. Eu quero desenvolver isso na minha vida. E a santidade inclui vida relacional. E ela exige algumas coisas de você. O apóstolo Paulo vai dar 4 coisas. 4 princípios simples da vida relacional. Tem um quinto, mas que eu vou desenvolver num outro, porque eu quero ampliar sobre o conceito da unidade. Primeiro,
Santidade relacional exige que você seja humilde. Seja humilde. Humilde. A palavra grega que aparece aqui para humildade aparece 7 vezes no Novo Testamento. E a palavra basicamente significa o seguinte: ter uma baixa opinião de si mesmo, ter um senso profundo de insignificância, ter uma postura de modéstia na forma como vive, ter uma submissão de mente. Isso é um choque para a psicologia. Sistemas humanos de lidar com a vida não conseguem enxergar isso aqui não. Porque relacionamentos, para irem adiante, precisa que a pessoa tenha uma opinião humilde de si. Significa que ela ouve. Na Bíblia, você ouvir e não agir é o mesmo que não ouvir. Na verdade, a raiz da palavra obediência vem de ouvir. Por isso que várias vezes no livro de Deuteronômio você ouve aquela expressão: ouça, 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 ouça. Se a vida cristã não vai adiante sem humildade espiritual, imagina a vida relacional, queridos. É claro que eu tenho que pular para dentro do casamento. Alguns de nós estamos enfrentando problemas lá porque nós não somos humildes. Nós temos um alto senso de significância que nós não estamos dispostos a baixar nada. Filhos estão enfrentando problema com seus pais por causa de quê? Falta de humildade. E eu fico assim impressionado com a direção do Espírito de Deus quando ele inspirou o apóstolo Paulo e os demais escritores da Bíblia. Por que Paulo começa com humildade? Por quê? Por que será que Paulo começa com humildade e mansidão? Que é o segundo ponto, mansidão. Sabe por quê? Porque é inadmissível que a gente receba o convite de Jesus. Em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, que diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu tenho que dizer para você que enquanto a humildade não domina o seu coração, enquanto a mansidão não domina o seu coração, Jesus não domina a sua vida. Você não consegue refletir Jesus, e é o que a sociedade está querendo. A Larissa está aqui, Larissa está aqui. Falar nisso, Larissa está de férias. Nossa nova secretária Ludmila do Raul, esposa do Raul, né? A Ludiele, perdão, Raul. Ainda bem que você sabe o nome da sua esposa, né? A Ludiele. Então você tenha paciência, liga com amor, com humildade, se alguma coisa acontecer lá, tá bom? Estamos gratos pela vida da Ludiele. Mas a Larissa manda todas as manhãs o bom dia para as pessoas fora do nosso contato. 7, 8, 10 pessoas pede para receber o bom dia. A grande maioria delas falam do benefício do bom dia nas suas dores, nas suas dificuldades, nos seus problemas. E humildemente muita gente, por favor, me inclua. Nós estamos lidando com o mundo em dor, viu, gente? Nós temos pessoas aqui na nossa igreja que estão em dor. Algumas pessoas que vão
sendo machucadas pela realidade do pecado, seja no corpo físico, seja na estrutura relacional, seja nas questões que envolvem problemas de substâncias tóxicas para o corpo, como uma opção para a resolução da vida. E essas coisas vão chegando na nossa vida e nós temos que ser humildes. Eu não quero gastar muito tempo sobre esse assunto, porque esse assunto eu preguei domingo passado. Mas está aqui no texto. Pastor, eu queria tanto crescer na minha vida espiritual. Que livro da Bíblia eu leio? Você lê todos, mas você seja humilde. Você não cresce espiritualmente pelo conhecimento que você tem da Bíblia. Você cresce espiritualmente pela obediência que você tem à Bíblia. É isso que faz você crescer. Eu estou estudando um texto bíblico. Todas as manhãs eu pego uma ordem daquele texto e fico meditando naquela verdade o dia todo. Porque não é a leitura. Eu li, pastor, não entendi nada. Então leia de novo, agora com papel na mão. Pega um texto daquele ali, põe no seu bolso, põe no seu... e fica dando uma olhada. A Bíblia é um espelho que te vê. Não, você não lê ali só o espelho, você não passa no espelho. Tem gente que passa na Bíblia assim, olha no espelho. Não, tem que parar, tem que olhar para o espelho, tem que ver que defeito. Eu digo, hoje eu estou barbudo, tem que fazer a barba. Tem que cortar meu cabelo. Meu cabelo acorda oleoso, parece um trapalhão. Tem que lavar o cabelo todo dia. Aí tem que passar um negócio do cabelo, que se eu não passar no cabelo aqui, meu cabelo fica oleoso no dia a dia, ele desce para o rosto. Graças a Deus eu tenho cabelo, né, Carlão? Vou lá para me ver. Aí eu chego aqui na escritura para me ver. Eu venho aqui para me ver. Não mudo nada. Eu não estou entendendo. Humildade. Repetindo algumas coisas semana passada, mas com outra ênfase. Atitude do apóstolo Paulo em Atos 20, 19 diz assim: servindo ao Senhor com toda humildade. Ele está dizendo, eu servi ao Senhor com toda humildade. Lágrimas e provações que pela cilada dos judeus me sobrevieram. Apóstolo Paulo diz lá em Atos capítulo 12, que para que não me ensoberbecesse, foi colocado um espinho na carne. E ele pediu 3 vezes que o Senhor tirasse, e Deus disse, não. Você vai aprender o meu poder, a minha graça, a minha força, por meio desse espinho. E o apóstolo Paulo humildemente disse assim, então que venham os problemas. Basicamente ele diz isso. Porque quando eu sou fraco, então que sou forte. Humildade, gente, humildade. O exemplo de Jesus em Filipenses 2, 3, 5, 7 e 8, diz assim, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando o quê? Cada um os outros superiores a si mesmo. A matemática é simples. Eu considero o Evânio maior do que eu, porque ele é maior mesmo, mas maior do que eu, e ele considera eu maior do que ele. Então, no reino de Deus, anote para você nunca esquecer, não é o que você ganha, é quanto você empata. O reino de Deus tem que dar 0-0. O reino de Deus é que nem frescobol. Eu jogo para que o cara pegue, e ele joga para que eu pegue, para que a bolinha não caia. Ok? Eu tenho que arrumar um jeito para o outro crescer, não eu. E veja aí os problemas relacionais, se não falta humildade. Tende em vós mesmo o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Isso preguei semana passada. Só estou recordando. Antes a si mesmo se esvaziou, saiu do céu, saiu do céu. Assumiu a forma de doulos, o escravo dos escravos. Não é um servo, é escravo na sociedade. Tornando-se em semelhança de homens, as pessoas viram que ele dormia, comia, tinha fome, tinha sede. Homem como eu e você, reconhecida figura humana. Mas a Bíblia diz que Jesus
a si mesmo se humilhou. E é aqui que nós paramos. Eu sou um seguidor de Jesus, eu tenho que me humilhar. Você sabe que eu não gosto do cristianismo blá 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 e cristianismo emocional e não acredito. Eu não acredito nisso. Você pode acreditar, mas eu não acredito nisso. Eu acredito no cristianismo funcional, que eu me vejo, isso não agrada a Deus, vou mudar de vida. Aí você sente um frio na espinha, um arrepio. Pode sentir o que você quiser. Eu acredito num cristianismo que as pessoas vão sendo transformadas à imagem de Jesus. Eu não acredito num cristianismo que o cara chega aqui, glória a Deus e aleluia, e chega em casa é outra coisa. Eu não acredito, porque não é isso que a Bíblia diz. Eu não acredito que sua vida cristã não possa ser diferente na sociedade, porque você é sal da terra e luz do mundo. Eu acredito que a gente vai olhando nossa vida e por isso nós adoramos a Deus. Por isso que essas músicas que cantamos têm realmente um significado, porque é isso que eu vivo na semana. Eu acredito num cristianismo baseado em Cristo, em que quando nós ouvimos a voz do apóstolo Paulo pelo Espírito de Deus em Efésios capítulo 4, que diz que devemos ser humildes, nós vamos lutar com isso, se é isso que eu não tenho, porque eu vou viver como Jesus, que a si mesmo se humilhou. Saia daqui hoje e se humilhe para você ver se não vão mudar os seus relacionamentos, se os seus relacionamentos não vão ter uma nova dinâmica. Paulo continua essa visão em Colossenses 3,12, quando diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Eu gosto dessa expressão, você já sabe disso, tanto que eu gosto de saber que não fui eu que entrei nessa história da minha vida para me salvar. É uma abominação isso aí. Mas que Deus, segundo a sua palavra, veio e usou pessoas, circunstâncias, até o dia que, confrontado com a palavra, o Espírito Santo me convenceu do pecado, da justiça de Deus, para cumprir o plano que Deus tem na minha vida, porque eu, como morto, jamais poderia me salvar. O texto diz: como eleitos de Deus, santos e amados, chamados para uma vida diferente e amados pelo Pai. Ele diz: revestivos de quê? Ternos afetos de misericórdia, de dor pelo... misericórdia é a dor pelo outro. Uma coisa linda de ser cristão é que eu olho o outro. Olha os irmãos aqui, o David Wilkerson, não é? 54? 58? Numa experiência que ele teve em Nova York, com alguém envolvido com drogas, o que ele fez? Focou misericordiosamente para abençoar a vida de outras pessoas. E dele vieram outros, no mundo todo, que não está ligado ao desafio jovem. Veja aqui os meninos aqui na igreja. Podia fazer muita coisa na quinta-feira, mas resolveram sair aí. Misericórdia é o outro. Pensa se você fosse mais misericordioso com seu cônjuge, com seu filho, com seu pai, com as pessoas que estão envolvidas com você. Pensa se você tivesse um coração mais compassivo como o de Jesus. Ele diz assim, coloque isso como roupagem da sua vida cristã. Ele diz: de bondade, ser bom, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Mansidão e longanimidade nós vamos ver mais para frente, está tudo junto. Apóstolo Paulo escreve para Efésios o que ele escreve para Colossenses, dizendo que existe um tom comum daqueles que são de Jesus. É assim que devemos agir. 1 Pedro 3:5 diz: outros sim, no trato de uns para com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede sua graça. Deixa eu mais uma vez explicar. Falei semana passada, vou falar novamente, porque a gente vai guardando. Por favor, use o que você é e o que você tem, que Deus lhe deu, a benefício do reino de Deus,
A benefício do reino de Deus é assim, eu vou explicar em poucas palavras para você entender. Gente, use sua capacidade, seus recursos, seus bens, suas habilidades para a gente. Aprenda a dizer: eu estou aqui com o que tenho, que sou, para servir. Ok? Aqui na igreja nós não estamos interessados de forma alguma qual é a sua origem, o que você faz da sociedade, qual é a glória que você tem lá, porque o mundo alimenta isso. Mas o que eu tenho, ó Deus, que o Senhor me deu, muito obrigado porque o Senhor me deu. A gente não foge desses reconhecimentos que nos são dados, mas eu digo: ó Deus, como é que eu posso servir o meu irmão, como é que eu posso servir as pessoas? Pense no que você é e tem transformado a benefício dessa igreja e dos projetos que nós vamos caminhar aqui, como Goianira, que vai ser tão próximo, como Piauí, como aqui com os irmãos. Pense, ninguém vai servir a Deus se não tiver uma atitude humilde. Ninguém vai servir. Humilde com Deus, pensando em gente. Provérbios 22:4, repito: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Eu quero dizer para vocês que eu não planejei voltar a falar sobre humildade, que eu falei semana passada, mas acredito que o Espírito de Deus, através da sua palavra, tem algo a falar no nosso coração, porque eu estou repetindo baseado no texto que eu estou pregando. Um autor desconhecido disse, já falamos, todo o trabalho de Deus é levantar o humilde e derrubar o orgulhoso. Pastor puritano Richard Baxter disse que é uma contradição ser um verdadeiro cristão e não ser humilde. Então, queridos, nós temos que nos arrepender do nosso orgulho, da nossa jactância, da nossa soberba. Orgulho foi o primeiro pecado alimentado lá nos céus. Lúcifer disse: eu serei igual a Deus. Próxima semana, pastor Armando vai estar aqui conosco. Deus vai usá-lo aqui do nosso meio. Daqui 2 semanas nós vamos continuar esse texto. Continuar aqui. Vamos ver detalhes como mansidão, como paciência, que é o que o texto vai colocando. Mas hoje, pela manhã, mais uma vez, Deus fala conosco, nos chamando a uma vida humilde, nos levando ao arrependimento. Presta atenção, quero terminar aqui dizendo uma coisa. Alguns de nós estamos com mágoas no nosso coração, mágoas de tempo. Pessoas que erraram conosco, ou nós que erramos com pessoas. Nós não vamos tratar isso. Se você hoje pela manhã se quebrantar diante de Deus, dizer: ó Deus, eu quero viver uma vida humilde, tenha certeza que você vai ainda essa semana acertar seu relacionamento com pessoas. Ok? Faz parte deste cristianismo vivificado, viver humilde num mundo que exalta tantas pessoas. Honra, ser, ter, mostrar. Tudo que tenho, tudo que sou, devo a Ti, Senhor. E ó Deus, usa a minha vida, ajuda-me a ser humilde. Vamos orar nessa manhã, vamos abaixar as nossas cabeças, vamos nos arrepender em nome de Jesus de qualquer orgulho, qualquer jactância, qualquer soberba, qualquer postura do nosso coração que a gente acha-se melhor. Vamos fazer isso essa manhã em nome de Jesus como igreja, e vamos pedir ao Senhor para nós vivermos de forma humilde, conversar com as pessoas com quem nós temos que tratar os nossos problemas humildemente. Oremos, fale com o Senhor, por favor.
Nosso Deus, nós estamos na Tua presença, individual e coletivamente, para pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que possamos andar de modo digno da vocação a que fomos chamados. Tenhamos um comportamento digno da salvação em Cristo. Tenhamos uma forma de viver que reflita, que revele, que aponte para Jesus Cristo, nesse mundo caótico, cheio de si mesmo. Ajuda-nos, Senhor Deus, a viver nos nossos lares uma vida digna do Senhor. E especificamente, como vimos hoje, mais uma vez, com humildade. Teu Espírito Santo, Senhor Deus, traga a convicção dos nossos pecados em relação à soberba, à arrogância, à jactância, um sentimento de superioridade criado nos nossos corações, até mesmo por um sentimento errado de inferioridade. Porque ninguém aqui em Cristo precisa sentir-se inferior a nada. Porque quem tem Jesus Cristo tem tudo, herdeiros do Senhor, e não tem coisa melhor do que saber que somos teus, Pai. Nosso Deus, eu oro nessa manhã, oro por aquilo que nós, dirigido pelo Teu Espírito, precisamos tratar com pessoas, precisamos mudar em termos de comportamento com as pessoas, para que a gente possa ver esse modo digno de viver de forma muito clara, que nada impeça a nossa luz de brilhar, para a glória do Teu santo nome. Nessa manhã, quero incluir, ó Deus, pedindo a Tua graça, Tua direção para os parentes da Elisete, nossa irmã em Cristo, que foi para o Senhor nessa última segunda-feira. Abençoe, ó Deus, o esposo, as meninas, os netos, irmãs, a mãe, com o consolo do Senhor, Pai, para a Tua glória. Ó Deus, oramos pela vida do Bernardo e pela recuperação dele, nos alegramos que ele começou a amamentar. Bendito seja o nome do Senhor nessa jornada, que ao fechar ali, ó Deus, aquele peito, que não haja nenhum problema, que ele vai seguindo, recuperando e fortalecendo até a próxima cirurgia, onde ele possa ter vida e ser um homem do Senhor na história, para a Tua glória. Oramos, Senhor Deus, por todos aqueles que estão tratando a sua saúde, lutando contra o câncer, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor os dê graça, dê força, dê persistência, que aprendam a viver um dia de cada vez, com o apoio da família, dos familiares, que continuem, ó Deus, e oramos pela cura deles, para a glória do Senhor, e incluímos todos, ó Deus, os irmãos queridos aqui. Nós mais uma vez queremos pedir pela vida da Beth, da Ivanete, do Alexandre, do Danilo, da Mariana. Lembramos também a Dona Maria Conceição, mãe do Evânio, que vai começar um tratamento. Ó Senhor Deus, oramos que a graça do Senhor seja sobre todos eles, amigos e conhecidos também. Nos colocamos humildemente nas mãos do Senhor, ó Deus, somos dependentes do Senhor e nos alegramos por isso. E que ao sairmos daqui, sejamos tomados da alegria do céu, ó Deus, de vivermos nessa vida com propósitos maiores, continuarmos como igreja, sendo braço de apoio a todos os projetos, como Desafio Jovem aqui hoje pela manhã. Abençoe esses queridos que estão liderando, esses queridos que estão nesse processo de meses, futuramente na caminhada da casa de saída, os recursos que o irmão precisa para a viagem a Portugal seja suprida em nome de Jesus, e a gente continue focado no Teu reino, não na nossa vida, mas na nossa vida para o Teu reino. Acorda-nos e desperta-nos nessa manhã, no nome de Jesus, amém.